Andreise Damasceno por aqui, dei para os íntimos, como vocês estão? Espero que bem. Vamos bater nosso papo de hoje? Continuamos por aqui gravando os vídeos. É isto. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre esforço. Me peguei observando um pouquinho da minha vida, da minha história, de como eu vivi até aqui aos 49 anos. Mês que vem eu faço 50 aninhos. Gente, quanto esforço eu fiz a vida toda. Quanta força para chegar a algum lugar, para conquistar coisas, para fazer coisas. Meu Deus. Eu vim de uma família muito simples, que sempre trabalhou muito a vida toda. E eu aprendi que tudo é com muito esforço. Eu vi os meus avós, meu pai, a minha mãe, trabalhando muito e tendo que se esforçar muito para conseguir o básico. Sem esforço, era impossível. Sem esforço, não tem como. Se você não trabalhar muito, se você não correr muito atrás, se não for muito penoso, é impossível. E eu fui, logicamente, repetindo isso no decorrer da minha vida, porque foi o que eu aprendi. Vim de família simples, automaticamente todas as pessoas que me cercavam eram também, né, mais simples, eram pessoas que também acreditavam nisso e viviam assim, nossa, tem que trabalhar muito, olha. Então eu vi a vida inteira todo mundo trabalhando muito, saindo muito cedo, chegando muito tarde, ralando pra caramba para conseguir colocar as coisas em casa, para não faltar as coisas. E automaticamente, como eu disse, a gente cresce dessa forma, a gente vai replicando isso na vida da gente, né? E durante muito tempo eu fui replicando isso na minha vida inconscientemente, né? Muito inconsciente, muitas vezes, sem perceber isso. Cresci replicando, entendendo que eu precisava trabalhar muito. Então, a minha vida toda eu trabalhei muito, muito, muito mesmo. Em um determinado período, eu trabalhava tanto que eu chegava no local de trabalho, era 6 da manhã, eu ia chegar em casa 11h30, meia-noite, de tanto que eu trabalhava. Eu não sabia falar não na época, nessa época da minha vida, eu já dava personal, já era personal. E eu não sabia falar não, então eu ia encaixando alunos, eu ia, sabe, fazendo uma coisa, fazendo outra, dando outra aula, uma seguida. Gente, chegou uma fase que eu tava tão cansada, que eu tava tão fadigada, que eu falei, Deus, não tô dando conta. E o que era mais engraçado, eu não via o dinheiro que eu ganhava. Sério. Eu não via o dinheiro que eu ganhava. Sabe, eu trabalhava tanto, tanto e pagava conta, trabalhava e pagava conta. Um belo momento da minha vida, uma transição da minha vida, foi até na época que eu comentei que eu comprei o apartamento aqui, logicamente junto com meu marido, mas nessa época as coisas começaram a dar uma parada profissionalmente, porque foi um momento de muita transição de local de trabalho, enfim. Com isso, as coisas ficaram mais tranquilas. Eu continuei trabalhando como personal, continuei dando aulas, né? Mas eu diminui muito o ritmo. E eu me lembro que no princípio disso eu fiquei desesperada, porque eu me sentia literalmente
uma pessoa que não fazia nada da vida, eu me senti uma toa, mesmo trabalhando. O fato de eu ter diminuído o ritmo de trabalho me fez com que eu me sentisse muito mal. E eu lembro que eu ficava justificando algumas coisas para as pessoas, porque eu não estava com todos os horários tomados como antes. Então, assim, eu tinha um tempo para mim, eu tinha um tempo para uma pausa, para conseguir tomar um café. Foi onde eu comecei a colocar isso na minha rotina. Um momento do meu dia onde eu paro, tomo meu café, faço minha oração, minha meditação, minhas cocriações, que eu falo sempre nos vídeos por aqui, mesmo o canal sendo recente. Você vai ver vários vídeos falando disso, porque eu acredito muito nisso. Só que era tudo inconsciente. Na minha cabeça, a pessoa super é, próspera o tempo todo em tudo, uma pessoa que, sabe, tudo super resolvida. E aí eu comecei a assistir muito sobre física quântica, sobre lei da atração, e gosto muito do tema, do assunto, tenho procurado aprender mais e aplicar na minha vida. É onde eu comecei a meditar, parar esse tempo, a imaginar, ver as coisas que eu quero na minha mente, porque eu aprendi que tudo começa na nossa mente. Tudo que existe um dia foi um sonho, por isso eu falo muito de sonho aqui. Não deixar de sonhar. Claro que nós precisamos fazer a nossa parte, mas precisamos sonhar. Tudo foi um sonho. Tudo um dia foi um projeto aqui na cabeça para depois ele se tornar real, né? Essa roupa, ela foi pensada primeiro, né? Para depois ela ser passar a existir, para a pessoa colocar em prática. Esses brincos, ó, foi pensado primeiro como que seria um brinco. Enfim, então eu me deparei com esse momento da minha vida em que eu me sentia muito mal. Fui entendendo com essa coisa toda da física quântica na minha vida que eu tinha essa crença absurda na minha vida. E muito assim, que tomava conta de toda a minha vida, sabe? No decorrer de toda a minha história, eu vivi com essa crença limitante. Porque eu aprendi assim, e não é culpa de ninguém, né? À minha volta as pessoas eram assim. Minha mãe, ela é assim até hoje. Minha mãe trabalha muito, ainda hoje. Não para. Tipo, ela dá uma diminuidinha no ritmo, mas já aposentou e continua trabalhando, sabe? E eu fui acreditando nisso minha vida inteira. Quando eu me vi com horários livres, eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo da minha... Gente, eu me julguei tanto. Hoje, isso foi resolvido em mim, assim, porque eu fui entendendo que não era o esforço, até porque todo o esforço que eu fiz o tempo todo, tanto que eu trabalhei, muitas vezes não adiantou. Então eu fui entendendo que não era o quanto eu me esforçava, o quanto eu ia colocar força naquilo, quantos alunos eu tinha que atender, eu teria que continuar atendendo para encher o meu dia. E automaticamente as coisas foram diminuindo. Eu vejo como realmente uma forma de parar, de me desacelerar automaticamente para eu entender isso. Que não é pelo esforço, pela força. Hoje eu entendo que é necessário nós nos dedicarmos. A dedicação, sim, ela é muito necessária e é diferente do esforço. O esforço é muito duro muitas vezes, né? É sofrido. E de verdade, gente, eu cansei de ter que me esforçar tanto. Eu cansei de ter que fazer tanta força. Eu realmente tenho buscado coisas aonde eu precise realmente me dedicar, né? Isso faz parte da vida. Se nós queremos algo, conquistar algo, temos que fazer a nossa parte.
Mas isso tudo tem esse desacelerar tem realmente me acalmado mais, sabe, me feito entender que realmente, o tempo certo das coisas eles chegam, e não é eu esforçar muito que vai fazer a coisa acelerar, mas é como eu ajo, como eu me sinto, quem realmente eu me tornei, quem eu tenho sido todos os dias. Isso sim faz diferença na minha vida, eu tenho aprendido isso. Então eu tenho buscado me dedicar, como aqui, por exemplo, no canal, tenho me dedicado a gravar os vídeos, sabe, a aprender, a entender como funciona, com leveza, com tranquilidade e fazer com que as coisas deem certo dessa forma, sem desespero, sabe, sem aquela loucura toda. Isso é muito cansativo. Sabe, o decorrer de toda a vida foi muito cansativo para mim. E realmente eu não quero mais ter que fazer tanta força. Hoje, de verdade. Ah, Andrés, não vou fazer mais aula. Ok, tudo certo. Antes eu me desesperaria, eu ficaria louca. E agora, como que eu vou pagar? Agora, gente, como que eu vou pagar as contas? Ai, já descabelaria. Sabe, eu aprendi a ficar calma, a entender que as coisas fluem, de uma forma leve, e às vezes é um ciclo que está se encerrando com alguém, é uma nova fase da vida que está vindo, então eu estou aprendendo a me libertar, sabe, desses medos, medo de não ter X por mês, medo de não ter tantos alunos por mês, e a criar, fazer com que o dinheiro ele flua naturalmente na minha vida. Não correr mais atrás dele, sabe? Mas fazer com que ele venha atrás de mim, com que ele se manifeste na minha vida de uma forma mais leve, mais tranquila. Andrés, você já está muito bem financeiramente? Não, gente. Tô cheia de conta para pagar e faz parte. Mas eu tenho vivido com mais leveza, e isso tem sido uma experiência nova na minha vida, porque eu cansei de me desesperar tanto, até aqui com quase 50 anos. Foi muita coisa, foi muita luta, muita batalha. Eu realmente, literalmente, estou tirando as armaduras de lutadora, estou aposentando. Eu não quero ser mais essa pessoa, sabe? Independente. Então, é encaixar as coisas na vida de uma forma mais leve, fazer tudo de uma forma mais simples, para não me prender a tanto esforço mais, a ter que recomeçar isso mais, porque realmente é muito cansativo, sabe? Eu quero realmente ser para ter. Não ter que correr atrás demais, não ter que. Ai, você tá querendo leveza, você tá querendo só tranquilidade, sombra e água fresca. É, quero sombra e água fresca. Quero sombra e água fresca. Sem prejudicar ninguém, sem sacanear ninguém, fazendo as minhas coisas com tranquilidade. E vou encaixando como tem que encaixar, vou aprendendo a realmente trazer a realidade das coisas fluírem para minha vida com mais leveza. Estou me aplicando a entender e aprender e a colocar em prática isso. Me tornei uma pessoa muito mais leve hoje. Hoje eu estou dando bem menos aulas e estou tranquila, sabe? Um dia de cada vez. Não quero mais ser aquela pessoa que tem que sofrer tanto para ter as coisas, para conquistar as coisas, para fazer com que as coisas fluam. Não, não quero. Sabe? Eu literalmente me cansei
Então, quero sim que a vida seja mais leve, mais tranquila. Estou fazendo a minha parte para que isso aconteça da melhor forma possível, para que isso flua da forma mais natural possível. Me julguem se quiserem, tá tudo bem, é um direito, né, que cada um tem de viver como quer, mas para mim já deu. A armadura literalmente foi tirada. Eu me cansei de ser aquela guerreira, sabe? Aquela que tá ali o tempo todo para tudo, para todo mundo, e dá sempre. Ai, desculpa, gente. Dá sempre um jeitinho nas próprias coisas para encaixar as coisas dos outros. Não, sabe? Não quero ficar dando muita satisfação, não quero muito esforço mais. Como disse, posso me dedicar e gosto de me dedicar nas coisas. Faço isso com prazer, com carinho, amo, eu acho que é necessário, mas chega de tanta luta, sabe? Cansei de ser guerreira, aquela mulher super forte, que tá aqui para tudo, para todos. Não. Se eu consigo, se eu dou conta, se realmente é possível, eu faço. Se eu tenho que dar um jeitinho na minha vida, nas minhas coisas, não, eu não faço. Eu em primeiro lugar, porque a vida inteira eu coloquei as pessoas em primeiro lugar sempre. E de verdade, no geral, as pessoas elas não fazem isso, sabe? Então assim, pare de se adiar, de anular suas coisas para encaixar as coisas dos outros, porque as pessoas elas não se importam, tá? Sim, a vida é boa, a vida é maravilhosa, mas nós precisamos fazer a nossa parte para que ela flua assim, porque senão fica muito pesado, sabe? Já carregar as nossas próprias lutas, as nossas próprias crenças que trazem tantos pesos para nós, né? E ainda encaixar, carregar as coisas dos outros. Ai, gente, sério, para mim não dá. Quero ir aonde eu tô afim, realmente, não porque eu tenho que agradar fulano ciclano, sabe? Quero fazer coisas que me dão prazer. Cansei de levar muito bolo, de ouvir, olha, esse mês não vai dar para renovar as aulas e ter que ficar pensando desesperada como que eu vou pagar as contas. Não, não quero mais isso. Então, vou seguir com mais leveza. Estou realmente recalculando coisas na minha vida, retomando caminhos, eliminando outros e vamos seguindo por aí, dessa forma, tá? Buscando sempre leveza. Vamos buscar ter sempre consistência por aqui. O telefone, como eu disse já, alguns vídeos está dando, agarrando às vezes, então tem hora que eu preciso excluir o vídeo, mas enfim, eu vou manter, ter uma consistência, né, para poder fazer os vídeos. Já estou fazendo isso. Persistência, vou persistir e ter paciência para que a coisa flua. Acho que tudo me trouxe para cá, então quero ficar por aqui mesmo, sabe? É, fazendo algo que eu tenho gostado muito. Na verdade, eu tô não exatamente só postando os vídeos, né? Mas estou literalmente abrindo um pouco da minha vida, de como eu sou. Eu estou registrar, é a palavra. Estou registrando as coisas que eu tenho aprendido, sabe? Buscando viver uma vida mais leve, mais tranquila. E é isso. Eu acredito que dessa forma tudo flui, tudo vai acontecer, né? Na forma que tem que ser, na hora que tem que ser. Eu acredito de coração nisso. Enfim, vou ficando por aqui. Era o que eu queria realmente compartilhar com vocês. Não sei como tá a sua vida aí. Se você quiser comentar aqui, né, sobre coisas que têm te feito viver de uma forma pesada, né? Coisas que você quer abrir mão e ainda não conseguiu,
coisas que você vai fazer para mudar isso na sua vida. Os nãos aí que você tem que falar para as pessoas, mais sims para você, né? Porque, gente, não dá. Não dá para ser feliz desse jeito, né? Vou ficando por aqui. Beijo grande para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo, tá? Beijo, beijo. Tchau.